Shalom, tudo bem? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje. Certa vez Deus, em Gênesis capítulo 12, conta a história de um grande homem de Deus chamado Abraão. Um homem que Deus chamou enquanto ele estava ainda com a sua família, na sua terra, com a sua parentela, e Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. Deus, como a Bíblia diz também em Coríntios, escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. O homem que recebeu essa promessa era um homem de 75 anos, casado com uma mulher também avançada de idade, e que essa mulher, por sinal, não podia ter filhos. Era uma mulher estéril. Mas o Senhor escolhe esse casal atípico para fazer sobre ele uma promessa, para derramar sobre ele uma promessa. E Abraão nos ensina várias lições. Quando você olha a história de Abraão, nós podemos extrair muitas coisas que nós usamos para a nossa vida, que nós podemos aplicar nas nossas vidas. E uma delas, a primeira delas aqui, é a obediência. Abraão, quando ele ouviu o chamado de Deus, que ele ouviu a voz poderosa do Senhor o convidando para algo diferente, para algo especial, ele, sem pensar muito, acredito eu, que reuniu a sua família e saiu da sua terra e da sua parentela, porque essa era a ordem do Senhor. Se alguém perguntasse para Abraão: para onde você está indo? Ele diria: não sei, eu estou indo rumo ao que o Senhor prometeu para mim. Reuniu a sua família, a sua casa, o seu sobrinho Ló foi com ele, e eles saíram para rumo àquilo que Deus mostraria ainda no futuro. Abraão teve muitas dificuldades, teve muitas lutas, e ele recebeu uma promessa que do ventre de Sara nasceria uma criança, e a descendência e a posteridade de Abraão seria grande e numerosa a ponto de não ser possível contar. Essa promessa dura até os dias de hoje. Nós que aqui estamos somos descendência de Abraão, nascemos de Abraão. Abraão, uma das suas características foi ser chamado pai da fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, tem uma galeria dos homens que representam a fé na Bíblia. E Abraão tem um espaço cativo ali, porque foi um homem de muita fé. Mas o primeiro critério que eu quero falar sobre Abraão é a obediência. Quando Abraão recebeu o chamado, ele saiu daquela terra e foi peregrinar. Muitas das vezes o Senhor nos chama, o Senhor fala conosco, o Senhor fala em nosso coração. Nós não temos a disponibilidade de tomar posse da promessa e guardar a promessa em nossos corações para que possamos sair com ela. O segundo ponto de Abraão é a generosidade. Quando Abraão recebeu a promessa, eu interpreto que ele guardou essa promessa no seu coração. Essa promessa não estava condicionada ao tempo, não estava condicionada a recursos financeiros, não estava condicionada a espaço. Essa promessa estava guardada no coração. Lá na frente, o Senhor prosperou muito Abraão e o seu sobrinho Ló, que estava com ele nessa caravana, a ponto da terra não ser capaz de sustentá-los. Houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e houve uma decisão de que eles deveriam se separar. E aí nós vemos a generosidade de Abraão, que ele disse o seguinte: escolhe o lado que você quer ir, disse para Ló. Ló escolheu o lado que os olhos dele mais se sentiu atraído, e Abraão ficou com o outro lado. Por que Abraão fez isso? Porque a promessa não estava condicionada ao local. Quando você e eu recebemos uma promessa da parte de Deus, ela não pode estar condicionada ao local. Quando nós condicionamos a promessa de Deus sobre a nossa vida em relação às circunstâncias, em situações e em locais, nós não conseguimos tomar posse muitas das vezes dela. Abraão não foi apegado à localidade, e ele liberou o seu sobrinho para o local que ele escolhesse, e ele ficou como segundo plano, porque ele sabia que a promessa não estava no deserto, a promessa estava no coração. Nós vemos obediência, generosidade e coragem, porque lá na frente, esse sobrinho de Abraão, ele foi habitar numa cidade chamada Sodoma, vizinho de uma outra chamada Gomorra,
e lá essas cidades elas estavam sujeitas a um outro governo de uma outra localidade. E justamente por esse período eles se levantaram contra os seus opressores e teve uma guerra de 4 reis contra 5, e os reis de Sodoma, Gomorra e as outras 2 cidades perderam essa batalha. Ló e sua família foi levado cativo, foi levado escravo desses reis que venceram. Mas uma pessoa escapou e chegou até Abraão e contou o que havia acontecido. E aqui nós vemos uma outra característica do homem que é chamado de Deus: a coragem. Abraão se levantou na sua casa, tinha 318 homens formados, treinados em sua casa. Ele reuniu esses homens com algumas pessoas que eram amigos dele, dali da terra em que ele habitava, e ele foi para o confronto com esse exército, com essa coalizão desse exército que tinha se levantado. Eles guerrearam, venceram essa batalha, trouxeram de volta Ló e todo o seu despojo, todos os seus bens. Nós vemos aqui que Abraão tinha muita coragem, ele enfrentou esse exército porque uma pessoa da sua família estava em perigo. O que o Senhor espera de nós hoje, que somos descendência de Abraão, que nós também tenhamos coragem para enfrentar as adversidades, as dificuldades, principalmente para lutarmos pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que o Senhor colocou para o nosso convívio. Abraão tinha isso, e eu preciso seguir esse exemplo de Abraão. Caiu o celular aqui, mas não tem problema. Abraão tinha essa característica e nós precisamos seguir. Outra característica que nós vemos em Abraão: a benevolência, a bondade, o não apego, que nós já falamos. Ele não era apegado às coisas desse mundo, às coisas financeiras. Depois que ele venceu essa guerra, houve grande despojo ali, e ele se apresentou uma figura sacerdotal chamada Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía. Depois disso, nós vemos aqui que ele não foi uma pessoa avarenta, mas ele foi uma pessoa benevolente, uma pessoa disponível a abençoar e entender um propósito. Muitas pessoas falam hoje que o dízimo não precisa ser cumprido porque é do Velho Testamento, que é do tempo da lei, mas nós vemos aqui, antes da lei, Abraão nos deixando um exemplo de devolver o dízimo. Outro ponto muito interessante é a incorruptibilidade. Abraão não se deixava corromper, não se deixava ser comprado, porque dentro do coração dele tinha um propósito, tinha um plano, tinha um chamado, e ele acreditava no Deus que o chamou. Quando ele venceu essa batalha e trouxe do cativeiro ali Ló e a sua família, o rei de Sodoma chegou até ele e ofereceu riquezas, ofereceu bens. Abraão não aceitou, não entendeu que aquilo era o correto, porque o plano dele não era ser beneficiado com aquela batalha, era apenas salvar o seu familiar. Mais para frente nós vemos ainda o Abraão como um homem poderoso na oração. Nós vemos lá na galeria da fé que lá está Abraão, poderoso na fé e poderoso na oração. Nós vemos aqui, certa vez Deus, o pecado de Sodoma e Gomorra, dessas cidades, havia chegado, a malícia, a maldade, a corrupção dessa cidade chegou às narinas do Senhor e cheirou mal, e Deus decidiu destruir. Mas Deus assentou em seu coração: não vou destruir essa cidade antes de comunicar ao meu servo Abraão, porque tenho sobre ele uma grande promessa. Deus desceu, o anjo do Senhor desceu para destruir Sodoma e Gomorra, mas antes ele teve um particular com Abraão. Quando Abraão descobriu a intenção do Senhor, foi notificado da vontade de Deus, Abraão se levanta diante do Senhor em oração, um diálogo com o próprio Deus, e ele pergunta: se tem 50 justos nessa cidade, o Senhor destruiria? E essa pergunta foi indo até ficar 10 justos na cidade. O Senhor disse que por 10 justos não destruiria a cidade. Desceu o anjo para ver a cidade, para observar a cidade, e ele não encontrou os 10 justos no qual a oração de Abraão buscou. Então o anjo decidiu que seria destruído Sodoma e Gomorra, como assim foi destruída aquela cidade. Mas antes da destruição,
o Senhor permitiu que Ló, sua esposa e as suas 2 filhas saíssem da cidade. Nós vemos aqui mais uma vez o poder da oração e da comunhão do homem de Deus, intercedendo pelos seus familiares e tirando os seus familiares, livrando os seus familiares da morte. Abraão intercede, o Senhor tira Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra antes que a cidade seja destruída. Depois que a cidade estava sendo destruída, havia uma ordem: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló não resistiu e ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se tornou como uma estátua de sal. Eu entendo aqui, irmãos, que essa família de Ló, pelo menos a sua esposa e as suas 2 filhas, elas, por causa da localidade, por causa de onde elas estavam vivendo, infelizmente, elas se corromperam por causa da localidade. Nós vemos aqui que mais para frente, as 2 filhas de Ló embriagam a Ló e se deitam com ele para que continue o seu nome, a sua descendência. Isso era um costume que não vinha do Senhor. Então eu entendo que as filhas de Ló se corromperam naquela cidade. Se nós olharmos pela questão da corrupção, se nós olharmos pela questão do pecado, você diria que Ló teria direito de ser salvo, de ser resgatado dessa cidade? Com certeza não, mas o amor e a misericórdia do Senhor o alcançou. Isso acontece mais ou menos, isso é um exemplo, melhor dizendo, daquilo que acontece conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor morreu por nós na cruz, o Senhor nos resgatou, não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque o amor do Senhor foi derramado sobre a nossa vida. E por outro ponto, nós vemos também aqui interessante o poder da intercessão. Abraão hoje para nós representa a igreja. A igreja tem um poder tão grande. Se você soubesse o poder que tem a igreja de interceder e orar por alguém, Abraão, que representa a igreja, intercedeu por Ló por 2 vezes, e a vida de Ló e de sua família foi guardada por causa da intercessão. O Senhor nos levantou como semente de Abraão para que possamos interceder poderosamente pelas pessoas que nós amamos, pela nossa família, pela nossa nação. Há um poder liberado de Deus sobre a nossa vida. Então aprendemos mais um item com Abraão aqui: o poder da intercessão, desenvolver um relacionamento poderoso com Deus através da oração e a fé. O último aqui é a fé, irmãos, a fé que Abraão tinha a ponto de entregar o seu próprio filho, o filho da promessa. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 12, nós vemos que Deus fez uma promessa de fazer Abraão uma grande nação. Mas para frente, depois de muita luta e dificuldade, depois de tanto tempo de espera, Abraão segura nos braços um filho dele com a Sara. E passa um tempo, Abraão desmama essa criança e o Senhor pede que Abraão dê essa criança a ele. E Abraão sobe no monte que o Senhor mostra, entrega esta criança para o Senhor. Porém, antes de ser consumado o sacrifício da criança, Deus brada do céu: Abraão, não faça tal coisa. E Abraão olha para trás e tem ali um cordeiro para ser sacrificado. Aprendemos aqui que precisamos confiar no Senhor, ter fé no Senhor e crer que a providência do Senhor está vindo sobre a nossa vida. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Esta palavra era para a questão aí de 1 hora, eu procurei resumir no menor tempo possível para caber no Pequenos Pães. Então me ajuda, tá bom? Se você assistiu até o final, comenta, compartilha, deixa o seu like, se inscreve aí no canal Pequenos Pães, nos ajuda, tá bom? A divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Ricas bênçãos dos céus sobre a tua vida, em nome do Senhor. Shalom.